Bom dia, irmãos, feliz sábado. Eu estou muito feliz por estar mais um dia aqui na casa do nosso Deus para juntos adorarmos ao nosso Criador. A minha perspectiva é grande, desde ontem que eu estou assim, ansioso para vir na presença do meu Deus para adorá-lo em espírito e em verdade. Eu quero que você também veio hoje para adorar o Senhor. Portanto, eu quero agradecer a cada irmão que veio, a cada querida visita, os irmãos que vieram também de outras igrejas, para estarmos aqui na presença do nosso grande Deus. Sabe, a palavra do Senhor diz que quando nos reunimos num templo, que a glória do Senhor é manifestada e coisas grandes acontecem no meio da congregação. E nessa manhã você veio adorar a Deus. O adorador ao Senhor, ele crê nessas propostas. O adorador a Jesus Cristo, ele crê que Deus é com ele, que algo de novo acontecerá para a glória do nome do Senhor. Portanto, meu desejo de todo o coração é que juntos possamos estar no mesmo espírito para adorar o nosso Salvador, que fez os céus e a terra. Há algumas pessoas que vêm à igreja com roupa de adorador, com jeito de adorador, mas eles não são adoradores. Nós temos dois públicos na igreja, um grupo de adoradores e um grupo de espectadores, de observadores. O adorador, ele vem com desejo no coração, ele vem acreditando que algo de novo acontecerá, ele vem intercedendo por o pregador, vem torcendo por a mensagem, está num banco aí pedindo a misericórdia de Deus, porque ele também quer ser beneficiado. Mas o observador, ele vem para observar, vem para apontar os erros, para ver os detalhes, ele é apenas observador. Deus, ele não pode trabalhar com os observadores. É importante que todos que se aproximam de Deus creiam que ele é galardoador dos que o buscam. E se ele é galardoador, ele fará algo de novo na tua vida, porque ele promete. A promessa de Deus, ela já está estabelecida. Você só precisa reivindicar para a glória do nome de Deus e para deleite nosso. Sabe, irmãos, e os observadores, eles têm dificuldade em crer no sobrenatural de Deus. Os observadores, ele vem para um culto totalmente racional e ele deixa de entender que a palavra de Deus, ela precisa ser profundamente doutrinária e profundamente emocional. Interessante que na volta de Cristo, esses observadores vão ter o seu papel também. A igreja vai subir e os observadores vão observar a igreja indo e ele ficando, misericórdia. Portanto, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu rogo ao meu Deus que faça de nós verdadeiros adoradores nesse momento. Amém. Sabe, irmãos, um adorador, ele vem com o coração compungido na presença do Senhor. Ele vem provado da semana, ele vem com as tendências do século, ele diz: Senhor, eu preciso me colocar na tua presença, eu quero um sábado feliz, eu quero um culto vitorioso, eu quero a tua graça, eu quero um renovo especial, e ele crê, e Deus trabalha. No livro de Efésios, no capítulo 6, lá no finalzinho do capítulo, São Paulo diz o seguinte, o título é A Armadura de Deus. E São Paulo começa dizendo o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra demônios, contra seres espirituais. Sabe, irmãos, nós vivemos de um conflito. Se nossos olhos fossem abertos, nós veríamos nesse momento anjos do diabo guerreando contra anjos de Deus pela posse do teu coração. Há uma guerra no mundo invisível, há uma guerra no mundo exterior. E você é a causa dessa batalha, nós somos a causa dessa batalha. Portanto, irmãos, há uma necessidade da nossa mente ser voltada, de sermos sensíveis para entender a voz de Deus e repreender a voz que não vem da parte do Senhor. E nesse momento nós queremos adorar a Deus, e nós repreendemos em nome de Jesus toda tendência do mal. Portanto, irmãos,
Na vida de um adorador não funciona a necessidade fisiológica. O adorador, ele repreende a necessidade fisiológica, ele fica em paz na igreja, porque ele está na presença de Deus, e ele precisa ser educado diante de Deus. Ele não vai dar as costas para a mensagem só porque quis tomar água, só porque quis usar o banheiro, porque um adorador, ele se previne, ele ora, ele pede a Deus para repreender essas coisas, para que ele possa ficar em paz durante o culto. A nossa luta não é contra a carne. Interessante que o apóstolo São Paulo fala que as ciladas não são ciladas e ponto, são astutas ciladas. Não é um ato que você vê, que está a olho nu e que você repreende, mas é uma coisa simples, leve, que você não observa, mas está acontecendo. Portanto, irmãos, cada vez que na vida de um adorador ele se envolve com a conversa lateral, porque o amigo está equivocado, ele está mostrando revistinha, está falando no celular, e ele começa a olhar para o lado e se envolver naquilo ali, infelizmente ele sai do patamar de adorador para um observador carnal, miserável, que está sendo usado por algo que não é o Espírito Santo de Deus. Nós temos a semana toda e falamos a nossa própria língua, irmãos. Nós temos 6 dias que fazemos os nossos negócios, falamos as nossas coisas, vivemos a vida quase do jeito que queremos. Chega o sábado, o santo sábado do Senhor, um dia especial que nós deveríamos buscar esse renovo, se não buscamos durante a semana, e vir com a perspectiva de ser abençoado, e nós estamos pisando nas propostas de bênção do Senhor, porque estamos equivocados com o nosso tipo de adoração. Há alguns que vai na presença da autoridade, tem alguns cultos na igreja que vai na reunião da Câmara de Vereador, ou quando tem algum deputado, ou se tem alguma reunião de associações, e fica lá bonitinho, e o menino não pode falar, ele não pode sair, porque precisa falar para o mundo secular que ele é culto, que ele tem uma educação, que ele é educado, que ele respeita. Mas na presença de Deus, nós esnobamos, né? Outros vêm à igreja capenga, cheio de tribulação, e nós que estamos aqui na frente temos uma visão privilegiada. Tem uns que estão assim, outros estão, sabe, cada um tem uma careta, porque nem todos estão felizes aqui no templo. E em nome de Jesus Cristo eu te pergunto, o que está acontecendo na tua vida? Por que você não pode desfrutar disso? Por que nós não podemos repreender as dificuldades da semana? Eu sei que a tua vida é sofrida, tem tribulação no teu caminho? Tem. Está difícil as coisas? Está. Mas tu está na presença de Deus, então quebra essa barreira e ser feliz. Irmãos, eu recebi uma frasezinha no celular do meu primo, o pastor Josimar, lá de Itabaiana. Ele disse, na verdade ele pôs o seguinte: paz não é a ausência de dificuldade, mas é você estar em paz mesmo diante das tribulações. E o Deus que não conhece derrota é contigo. E o Deus que não conhece a palavra perda está do teu lado. Portanto, eu rogo em nome de Jesus Cristo que nessa manhã nós possamos sair desse patamar de morno, de estagnados, e possamos glorificar o nome de Deus e ser feliz. Hoje é um dia de renovo, irmãos. Hoje é um dia de alegria. Sabe, eu tenho durante toda a semana acreditado nesse culto. Eu tenho orado desde o início da semana para Deus fazer uma obra maravilhosa nesse dia de hoje. Eu creio que Deus fará, porque Ele diz que tudo é possível que crê, e eu creio. Tudo é possível que crê. Eu creio que nessa manhã Deus vai confortar os corações. Eu creio que nessa manhã Deus vai fazer uma obra tremenda na tua vida. Estava observando, irmãos, as pessoas do candomblé, as pessoas do voodoo, o espiritismo, eles têm a mentalidade tão aguçada, voltada para isso, que vocês observam que eles creem de uma forma tão grande, que faz sacrifício, demanda, caminha, se corta, faz um monte de coisa, porque eles depositam tudo de si naquele tipo de crença. E por que nós, o povo de Deus, não pode ter também a nossa mente aguçada para as coisas espirituais? Por que nós temos essa dificuldade de viver o sobrenatural? Por que parece um sonho, parece um mito, quando falamos dessas coisas invisíveis? Meus queridos, São Paulo diz o seguinte: tomai o escudo da fé, com o qual podereis repreender todos os dardos inflamados do maligno. Difícil tomarmos o escudo da fé.
Às vezes as coisas vão mal e eu sou o maior necessitado disso. Nós temos dificuldade de experimentar a fé. Esse hino diz: quando as forças faltam no jornadear e me vem tentação vulgar, aí nós corremos para o apelo e sentimos a fé voltar e nós nos animamos de novo ao sentir o nosso Salvador tomar a nossa mão. Sabe, irmãos, às vezes o inimigo de Deus ele age colocando problemas no lar, colocando problemas, esposos com esposas, namorados, filhos, amigos. E quantas vezes nós perdemos a paciência e desmanchamos toda a proposta de Deus porque nós usamos a nossa justiça própria e começamos a quebrar o pau e discutir. E eu preciso falar para você, isso é o que acontece na minha vida, esse é o quadro que me pinta. E não entendemos, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o nosso esposo, não é contra os nossos filhos, mas é contra o inimigo de Deus. E a nossa justiça própria entra e nós desmanchamos tudo que o Senhor Jesus fez. Você precisa entender uma coisa em nome de Jesus Cristo. Há alguns que dizem o seguinte: não, irmão, é porque esse menino tem uma tendência. Esse menino, essa mulher, ela tem um jeito, a criação assim, assado. Você precisa entender uma coisa, a palavra de Deus diz, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e um opõe-se ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis mais debaixo das obras da carne. Nós só temos um controle, é escolher quem nos controla, ou nós somos controlados por Deus, ou por o inimigo de Deus. Portanto, cada vez que você justifica a sua atitude carnal, absurda, egoísta, a você, a pessoa, você está simplesmente cego com relação às coisas espirituais. Cada comportamento teu influencia para o lado de Deus ou para o lado do inimigo de Deus. A tua tendência de parecer com o mundo, infelizmente, se não glorifica o nome de Deus, é o inimigo de Deus que está agindo na tua vida. E nessa manhã é um dia de nós quebrarmos todas essas tendências para a glória do nome do Senhor. Amém. Espírito hereditário que ronda as famílias a vida toda, demônios do passado que tem rondado tios, avós, tem acompanhado filhos de adventista, tem acompanhado os cristãos, e ele justifica, é porque ele é assim, é porque ele é assado, em vez de colocar o joelho no chão e repreender a tendência do mal e pedir a bênção nos nossos lares. Jesus Cristo se aproximará rapidamente e virá buscar a sua igreja. Amém. No futuro muito próximo, Jesus virá. Amém. E ele precisa de um exército preparado, ele precisa de cristãos que têm a mente aberta, que têm o olho altivo, que está vendo as coisas e sabe que ele faz parte de uma batalha, que ele está aqui nesse mundo com um propósito especial, lutar por o Evangelho, viver as propostas do Evangelho, pleitear essa causa santa. E o Senhor quer preparar o seu povo, irmãos. O Senhor quer abençoar as famílias, para que haja um poder especial em cada residência representada aqui. O Senhor quer abençoar o trabalho, para que tu seja um instrumento do Senhor e testemunhar no teu trabalho. O Senhor quer abençoar as viagens, a tua escola, para que no meio dos alunos, dos amigos, dos colegas, tu possa apresentar o nome do Senhor. Porque Jesus Cristo está se aproximando, e Ele quer abençoar a igreja, para que todos no mesmo sentido busquem esse poder, essa manifestação da glória do nosso Salvador. Deus quer preparar o seu povo para atravessar o Jordão da crise final. Deus não vem buscar uma igreja morna, Deus não vem buscar crentes aleatórios, crentes que têm uma adoração aleatória. Ele vem buscar crentes que determinam, que colocam o pé numa posição e não desiste. E o Senhor Deus quer abrir a nossa mente de uma forma toda especial nessa manhã, para vivermos esse poder. Portanto, eu convido você a abrir sua Bíblia em nome de Jesus Cristo no livro de Êxodo. Abra comigo no livro de Êxodo, no capítulo 18, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 17, a leitura dessa manhã. Êxodo 17. Sabe, irmãos, o Senhor tem uma mensagem para você que vai fazer uma reviravolta na tua vida. Deus tem uma mensagem para você nessa manhã, que você nunca mais vai ser o mesmo, nenhum de nós seremos mais o mesmo depois disso.
E nós, em nome de Jesus Cristo, vamos meditar nas propostas do nosso Salvador. Êxodo capítulo 17. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celestial, amado Salvador que nas alturas do céu se encontra, nesse momento a Tua palavra está aberta, Senhor. E eu quero Te dizer, Pai, que eu peço a manifestação da Tua glória nessa igreja. O Teu Espírito Santo que já se faz presente aqui, por favor, manifesta a pessoa do Espírito Santo na vida de cada um de nós, Senhor. Nós queremos dar a volta por cima, nós repreendemos a tristeza, nós repreendemos o medo, nós repreendemos o temor, nós repreendemos em Teu nome todos os conceitos e preconceitos em nome de Jesus, para que nós possamos entrar nessa mensagem com o solo do nosso coração preparado, com a nossa mente aberta, com o nosso coração compungido, e o Senhor trabalhará. E nós Te pedimos também perdão, Senhor, nos perdoa porque temos brincado tanto com as Tuas coisas, Senhor. Nós queremos desfrutar da Tua palavra nesse momento e receber o Teu poder, e o inimigo do Senhor, ele não tem nenhuma autoridade, ele não tem que fazer nenhuma acusação. Portanto, nesse momento, nós Te pedimos perdão, Senhor. Perdoa, Senhor, os espíritos secular, que veio para a igreja, mas está namorando com o mundo e está sonhando com a noite, só para poder se envolver nas coisas do mundo. Perdoa, Senhor. Perdoa, meu Pai. Perdoa aqueles que vieram de casa com a mente vazia e que está voltada para o trabalho de amanhã. Abre a mente, Deus, em nome de Jesus Cristo, perdoa. Pai, eu quero Te pedir perdão, Senhor, por ter havido, Senhor, uma discussão, um desentendimento com o meu filho ontem à noite na minha casa, Deus. Eu creio que estou na Tua presença, e eu já falei com ele, e falo com o Senhor nesse momento, Deus, que eu quero receber a Tua unção 100%, eu não quero em partes, eu não quero parcelado, eu quero desfrutar do gozo e da alegria que um crente deve ter em Jesus Cristo. Portanto, o inimigo ele não tem do que me acusar, porque eu estou diante do Senhor limpo para a glória do Teu nome, Senhor. Porque Tua palavra diz, Deus, que onde floresce o pecado, a graça floresce mais ainda. E nesse momento eu escolho a graça, nesse momento a Tua igreja escolhe a graça, nesse momento a Tua igreja escolhe o renovo do Senhor, e nós queremos desfrutar, Deus, da alegria celestial. Aleluias e glórias ao nome do Senhor. Amém. Nós Te pedimos por Jesus. Irmãos, no livro de Êxodo, no capítulo 17, versículo 8 em diante, a palavra do Senhor diz o seguinte. Êxodo 17, o verso 8 em diante. E aconteceu que os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Refidim. Então Moisés ordenou a Josué: escolhe homens, e amanhã sai para combater contra Amaleque. Eu me posicionarei no alto da colina, com o cajado de Deus em minhas mãos. Fez Josué como Moisés tinha orientado, e saiu para lutar contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto da colina. Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés baixava as mãos cansadas, Amaleque tinha vantagem. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então uma pedra, pusera na debaixo dele, para que nela pudesse assentar-se Arão e Hur. Arão e Hur mantiveram erguida as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué pôs em fuga Amaleque, e seu povo ao fio da espada. Sabe, irmão, essa palavra tem poder. Essa mensagem é de poder de Deus. A palavra do Senhor diz que certo dia, na caminhada, na peregrinação, assim como a tua, assim como a minha, nós vivemos uma vida de dias contados, nós vivemos uma vida com prazo de validade, nós temos uma vidinha tola, provisória, que tem prazo de validade, e nós estamos aqui peregrinando rumo a Canaã celestial, porque nós estamos no mundo, mas não somos do mundo.
somos peregrinos em uma terra hostil. E os israelitas estavam peregrinando, e no meio da sua peregrinação havia uma batalha, havia uma guerra. O povo de Deus precisava pelejar contra uma nação representada pelo mal, os amalequitas. Olha para cá, eu quero que você viaje comigo nisso aqui. E diz a palavra do Senhor que Moisés recomendou a Josué, chefe do exército, disse: Josué, vai pelejar contra os amalequitas, que eu vou interceder. Vai lá para a batalha que eu vou para o monte. E diz a palavra do Senhor que Moisés subiu ao monte com Ur e com Arão. Glórias ao nome do Senhor. E diz, irmãos, a história que quando Josué estava guerreando contra os amalequitas, Ur e Arão segurava nas mãos de Moisés e colocava para cima. Enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, o povo de Deus avançava contra os demônios. Mas quando eles cansavam, que as mãos de Moisés caíam, os amalequitas venciam o povo de Israel. Eu fico pensando, eu fico meditando, irmãos, aos nossos olhos, a nossa razão parece impossível, o nosso pensamento secular, bombardeado pelas coisas que nós podemos apalpar, por as coisas palpáveis. Nós temos dificuldade de acreditar nas coisas intangíveis, aquelas que não podemos pegar, que não podemos tocar. Sabe, irmãos, que obra de Deus, que poder maravilhoso. Nós poderíamos pensar que Deus estaria apenas com o exército e não haveria necessidade da intercessão. Nós poderíamos pensar que o povo, por ser de Deus, poderia vencer, como em muitas ocasiões venceram, sem precisar disso. Mas o fato é que Deus, Todo-Poderoso, que é onipresente, Ele precisava colocar essa situação para você e eu estar pensando, estar meditando, estar estudando isso hoje. E diz a palavra de Deus que colocaram pedras debaixo de Moisés. E as mãos de Moisés, que era pesada, ficaram em pé durante todo o dia. E o povo de Deus passou por cima do mal para a glória do nome do Senhor. Amém? O povo de Deus venceu. O povo de Deus prosperou. A vitória aconteceu. Veio milagre, veio bênção, veio poder. Se você for observar na frente, fala a descida do Espírito Santo, os 70 anciões reunidos, e o Espírito Santo desceu, e todos foram cheios de poder, para a glória do nome de Deus, porque aquelas pessoas acreditavam no seu mestre, aquelas pessoas acreditavam que tinha um salvador pessoal, que era capaz de estar com eles o tempo todo. E o povo de Deus prosperou para a glória do nome do Senhor. Olha para cá, irmãos, sabe o que é que Deus nos sugere com essa mensagem? Ele sugere que Ele tem um desejo nessa igreja. Ele apresenta um projeto de santificação na tua vida. Ele apresenta um projeto de unção na tua vida. Jovem, Deus te diz que não precisa ser apenas um adventista monótono, que você pode viver em novidade de vida, porque Ele tem promessas para você. Ele apresenta o projeto de poder, de força, de vitória na vida de cada crente em Jesus Cristo. Sabe, irmãos, Deus apresenta um projeto, porque Ele quer um exército preparado, Ele quer pessoas inteligentes, sábias, poderosas para repreender o mal, para dar testemunho nessa cidade, para mostrar para as pessoas que tem um poder disponível aqui na igreja adventista, e que eles podem experimentar e ser muito felizes em Jesus Cristo. Deus, Ele tem um projeto para a igreja, Ele quer preparar. E Ele diz assim: olha para cá, jovem, sabe qual é o critério para preparar você para render nessa graça? É você acreditar no meu poder, que eu posso fazer tudo com você. Sabe qual é o projeto, pai de família, líder espiritual do lar? É você entender que não pela força, mas pelo meu poder. Sabe, irmãos, a palavra de Deus diz o seguinte: que quando a igreja de Deus, quando as famílias estão em unidade, todo levante do mal é posto em terra, é amarrado em nome de Jesus Cristo. Mas quando as famílias demandam uma entre as outras, a palavra de Deus diz que Satanás avança e a maldição acontece em muitas famílias, porque infelizmente estão dormindo no terreno encantado do diabo.
A palavra de Deus diz que quando a igreja está em unidade, quando todos têm o mesmo pensamento, quando há intercessão, quando há busca, quando há um só propósito, quando há o mesmo sentido, todo levante, toda corrente, todo laço, todo embaraço é quebrado nesse momento. Mas quando a igreja é dividida, quando há critica B, quando o outro fala assim, quando há uma divisão, o poder das trevas manifesta e a maldição fica na vida de muitos. Deus falou que a posição para receber a vitória é um só espírito, é um só propósito, é a unidade, é a mesma busca, é o mesmo sentimento para a glória do nome do Senhor. Nós temos dificuldade de viver o poder do Evangelho em nossa vida. Nós temos dificuldade de experimentar essa graça em nossa vida. A nossa luta é contra o inimigo de Deus, mas nós estamos lutando o tempo todo com os irmãos. Há irmãos que vêm para a igreja, mas não falam com o outro. Há irmãos que vêm adorar e, na verdade, está de mal, até de colegas de banco, e não dirige a palavra porque o mal está montado nas costas e tem vergonha de pedir perdão. O que é que vale um pedido de perdão? Irmão, eu te perdoo. Isso não vale nada. Mas para quem está na carne, vale muito. E nós temos dificuldade de viver a unidade porque estamos impregnados com o capitalismo do século 21. Nós temos essa autossuficiência, esse egocentrismo, porque estamos cheios do capitalismo. Você gosta do seu irmão, mas você não pode ser muito amigo dele, senão ele vai começar a te pedir dinheiro emprestado, e aí vai te atrapalhar, e você corta a relação com o irmão. Conheço casos de irmãos que mudou de igreja, porque disse que os irmãos pediam, porque ele tinha condições financeiras, os irmãos ficavam pedindo as coisas, e ele mudou, para não ser incomodado com os irmãos que pediam favores para ele. Nós somos cheios do capitalismo, mas eu queria te apresentar uma coisa, irmãos. Nesse momento, em países africanos, negros estão cultuando a Deus debaixo de um pé de árvore. Eles não têm nenhuma dessa tecnologia que você tem aqui. Sentados no pó da terra, adorando, cantando. O pregador vai pregar e diz: por favor, não pregue 40 minutos, pregue 1h30, porque eu vim de tão longe e eu preciso ouvir mais. Olha para cá, irmãos. Eu tinha um pensamento de pobreza e achava que o pobre era o último grau da situação difícil. O pobre, ele paga aluguel, tem alguns que eu me corto, ganha um salário mínimo, paga aluguel, precisa fazer feira, sustentar a família. Eu achava que era o grau máximo da dificuldade financeira. Mas eu descobri que há algo pior que a pobreza, que é o estado da miséria. E esses africanos vivem na miséria. Eles estão hoje adorando, mas amanhã não tem alimento para dar para os seus filhos. Mães estão preparando bolinhos de barro, salpicado com sal, esquentando para dar para os seus filhos comerem ou chuparem o barro, porque não tem alimento para o dia de amanhã. Eu preciso te dizer, igreja, que o Senhor Deus que eu sirvo, Ele voltará para os africanos, Ele voltará para as pessoas que não têm nada, para os crentes que estão sendo colocados em fogueira nesse momento. Há uma perseguição, pessoas que estão dando tudo de si por amor ao Evangelho, enquanto nós estamos aqui sentados, confortáveis na nossa vida palaciana, adormecidos com as coisas do século 21. Deus, Ele não tem um olhar focado apenas para a igreja de Capim Grosso, Ele não tem um olhar focado apenas para os brasileiros, para os americanos, para o mundo capitalista, mas Ele tem um olhar focado para aqueles que gemem, porque Ele ouve o grito do necessitado, Ele ouve o clamor dos filhos que estão coros e ossos. E essas pessoas não têm mais nada, essas pessoas não têm mais nada, tudo que eles têm é Cristo. Sabe por quê que você não consegue ter o espírito de unidade e o amor é difícil acontecer aqui? Olha para cá. Essa igreja não era para ser conhecida aí na rua como a igreja do sábado, não. Essa igreja não era para ser conhecida aí como a igreja da Bíblia, era para ser conhecida como a igreja do amor. Qual a igreja do amor? É aquela ali, aquela é a igreja do amor. Sabe, irmãos, nós temos dificuldade de amar o nosso semelhante. O Senhor Deus faz um comentário forte, Ele diz: olha, tu sai por aí dizendo que me ama, mas tu tem dificuldade de amar o teu irmão, porque tu tem dificuldade de ajudar e tu não ama. Então como é que tu diz que me ama? Porque teu irmão que está do teu lado tu não ama, e diz que me ama sem nem me ver. Deus chama a gente de mentiroso. Sabe, meus irmãos, e a maior prova que são meus discípulos é o amor.
A maior prova que vocês são meus discípulos é o amor entre vocês. Sabe por que você tem dificuldade de crescer? Porque o capitalismo te dá o direito de comprar, de vender. O capitalismo te dá uma loja cheia dos fechos, cheio das pinturas. Aí você tem o poder do capitalismo, aí você se distrai com aquilo ali. O capitalismo te dá televisão, DVDs, iPhone, viagens, te dá a ambição de demandar amanhã um dinheiro maior do que o dia anterior, e você está tão ligado que você não pode parar para amar, não pode parar para interceder, não pode parar para buscar, porque você está mais focado nas coisas seculares do que nas coisas de Deus. Sabe, irmãos, é tão difícil tirar essa praga da nossa vida, e eu fico analisando. Olha para cá, não é pecado ter as coisas não, irmãos, não é pecado ter as coisas. Pecado é colocar as coisas diante de Deus. E cada vez que você não vem à igreja, porque as coisas te pediu para viajar, porque o teu trabalho tomou o teu horário, porque o teu tempo não deu na quarta-feira, você está colocando as coisas materiais diante de Deus. E Deus diz que Ele bate palma para os bens materiais quando vem como resultado, como vem em segundo plano, mas que o primeiro plano é o amor, é o zelo, é a dedicação ao poder do Evangelho. Nós dizemos que queremos ir para o céu, mas estamos tão empolgados com as coisas aqui da terra que parece que o céu é um sonho. E não é difícil a gente ver adventistas que está amando os bens com tanto gosto que às vezes maltrata os irmãos só porque gosta das coisas materiais. Eu lembro do outro dia a história que um amigo meu me contou que o camarada ia com um bocapio de banana viajando numa estrada, e aí ele era muito capitalista, sabe? Ele podia mexer com ele, mas no bolso não. Aí ele queria comer a banana, mas tinha um projeto para essa banana depois, e disse, eu estou com fome, e começava a comer a casca da banana e deixando a banana descascadinha no bocapio, e comendo a casca e deixando a banana para comer depois. Veio a fraqueza, ele caiu no caminho, morreu, passou um andarilho que não tinha compromisso nenhum, achou a banana descascada e comeu. Está cheio de crente comendo a casca e deixando a banana para depois. Está cheio de tolos que fica segurando, comendo a casca, se martirizando, não passeia, não viaja, não desfruta, não se envolve, não ajuda, guardando para dar para o governo, porque se tu é crente, o governo vai tomar conta dos teus bens daqui uns dias. Se tu crê que Deus vai voltar, tu vai ter que abandonar tudo para fugir para os matos, e quem vai desfrutar é demônios. Sabe, irmãos, eu estou preferindo comer a banana hoje, viu? Eu quero comer a banana, eu vou deixar a casca. Casca fica aí. Nós precisamos, irmãos, entender que existe um equívoco na nossa vida. Nós precisamos entender que aquela frase é viver como se Jesus voltasse amanhã, mas trabalhar como se não voltasse nunca. Aquilo não tem muita base bíblica, ou se tem, está colocado em outro sentido. Nós estamos entendendo errado, porque um crente que vive como se Jesus voltasse amanhã, ele não pode correr atrás como se Jesus não voltasse nunca, porque como que ele vai? Porque o crente que vive como se Jesus voltasse amanhã, ele está pregando, está evangelizando, está na obra, está voltado, ele toma nojo das coisas mundanas, das coisas seculares. Então como que alguém pode estar esperando Jesus voltar amanhã e trabalhando como se não voltasse nunca? Há uma promessa de Deus que diz o seguinte, filho: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as suas virtudes, e o que eu achar que tu precisa, eu vou acrescentar. Busque em primeiro lugar a mim, e se eu achar que você precisa de um carro novo, eu vou te dar. Se eu achar que você precisa de uma casa nova, eu vou te dar. Se eu achar que você precisa de um trabalho melhor, eu vou te dar, mas concentre em mim. Eu preciso falar uma coisa para você aqui, e eu não sou jactancioso, mas eu preciso testemunhar isso para você. Apesar de eu ser um coitado, pior que você não tenha dúvida, e não é demagogia, eu tenho experimentado algum poder de Deus na minha vida, e eu vou falar uma coisa para você. Faz alguns anos que eu deixei de priorizar, apesar de ter muitos pecados que eu perdoado, porque eu creio no perdão de Deus, eu creio na justificação pela fé. E não pecados do vício, mas pecados acidentais, porque às vezes nós não planejamos e caímos em tentação, mas Deus diz que levanta no mesmo momento, você precisa crer nisso. Mas eu tenho experimentado, irmãos, às vezes dedicar-se mais às coisas do reino de Deus. E assim, já faz alguns anos que eu não me esforço muito para resultados financeiros, e eu vejo Deus trabalhando na minha vida de uma forma tremenda.
Sabe, irmãos, já houve momentos na minha vida de eu viver aquilo, aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Houve momentos, e agora recente, de Deus trazer as bênçãos assim, financeira também, que eu nem compreendo porque está acontecendo isso. Então eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que se nós dedicarmos o nosso tempo e talento e tesouro para Jesus Cristo, Ele garante que tudo será acrescentado. Eu digo para você, em nome de Jesus, que se nós dedicarmos o amor ao nosso semelhante, considerar todas as pessoas melhores que nós, viver a unidade, o mesmo espírito, o mesmo propósito, quebrarmos a presunção, tirarmos de dentro de nós as diferenças, Deus vai trabalhar nessa igreja. Sabe, Deus sempre trabalhou com a unidade, irmãos. Moisés, Arão e Ur, por que esses dois precisavam segurar o braço? Sugere que a liderança da igreja tem que estar sustentada por as ovelhas, sabe? Todos intercedendo, todos orando junto, todos no mesmo propósito, o respeito, o amor, e lutando junto, porque a nossa luta não é contra a carne, mas é contra o inimigo de Deus. Quando Jesus estava aqui no mundo, os discípulos viviam se mordendo, né? João e Tiago disputando os lados de Jesus, Pedro e André também disputavam, Judas querendo dinheiro, e não foram muito felizes, saíram um dia para expulsar o mal e não conseguiram o êxodo, porque estava meio na carne. Mas depois que Jesus ressuscitou, diz a palavra do Senhor que eles se reuniram, todos no templo, e diz o comentário bíblico que tiraram de dentro dele todas as diferenças, tiraram de dentro dele todas as dissensões, tiraram de dentro dele todas as inflamações, e Deus se manifestou e o Espírito clareou e todos foram felizes. O segredo para crescer é a humildade. A palavra de Deus diz, aquele que não voltar a ser criança jamais verá o reino de Deus. Você precisa ser como uma criança. Tiraram todas as diferenças, irmãos, e aí Deus trabalhou e houve vitória na igreja, houve poder na congregação, houve renúncia, houve reavivamento, e por natureza houve a reforma. Essa igreja precisa estar fazendo programa de reavivamento, essa igreja precisa estar colocando o joelho no chão e clamando o poder de Deus. Sabe, irmãos, há um evangelho que não é da razão que essa igreja precisa viver. Nós vivemos um evangelho racional. O evangelho racional te diz que é para guardar o sábado e você não vai destruir o mandamento, você guarda. Te diz que é para devolver o dízimo, você não vai cancelar os ditames bíblicos, você devolve. Mas no evangelho emocional que Deus tem para trabalhar com a sua igreja através da fé e do poder, você se apresenta diante de Deus capenga, fraco, debilitado, e Deus faz por você aquilo que você não pode fazer, e o resultado é bênção, é poder, é vitória o tempo todo. Eu já estou terminando, mas olha para aqui em nome de Jesus Cristo. Paulo e Silas, evangelizando, as pessoas prenderam em uma prisão, e diz a palavra que amarraram corrente em seus pés, chicotearam, eles todo ferido, todo machucados, ensanguentados. Paulo olha para Silas, irmãos, e diz assim, olha para cá, Silas, irmão, como é que você está aí? Você falou, Paulo, eu estou todo quebrado, irmão, eu estou todo machucado, eu não consigo, eu estou falando aqui a pulso. Paulo diz, ô Silas, você dá conta de cantar comigo, irmão? Então vamos tentar aqui, e começam os dois dirigir um louvor a Jesus Cristo, irmãos, e diz a palavra do Senhor, que quando eles começaram a cantar, o que foi que houve? Estrondos aconteceram, um terremoto, as portas da prisão se abriram, o poder de Deus foi manifestado, as pessoas foram libertas, houve uma vitória, houve um renovo. Sabe, irmãos, essa igreja precisa desfrutar disso. Essa igreja precisa repreender o egocentrismo, precisa repreender a autossuficiência, o egoísmo, e entender que Deus te chama para uma consagração, Deus te chama para chutar o balde, para renovar, para prosperar, para crescer, para avançar, porque Ele está do teu lado. Todo crente em Jesus Cristo foi ungido um dia no tanque batismal, e Deus tem um projeto na tua vida. Para de achar que você está aqui por acaso, para de achar que as coisas é só desse tanto, é só sentar na igreja. Não!
Deus tem um projeto na vida de cada ser humano aqui. Ele disse que tinha promessa para você. Ele disse que se você acreditar, Ele vai te aperfeiçoar. Ele te convidou para uma boa obra e Ele fará com que você cresça e apareça para a glória do nome dEle. Portanto, em nome do Senhor Jesus Cristo, experimente essa graça. Portanto, em nome de Jesus Cristo, experimente esse poder. Sabe, irmãos, nós vivemos uma vida aqui tola. Temos os dias contados e no futuro muito próximo, se Jesus não voltar, nós vamos descer à sepultura. Sabe, irmãos, só os tolos que não vê que o tempo é urgente. Fui moço e hoje sou um homem de meia idade, daqui a pouco já sou um velho, porque os dias passam igual um rio correndo. Os dias se passam igual um rio correndo, e você precisa entender que o Senhor Deus, Ele está ansioso para te transformar, o Senhor Deus, Ele está ansioso para te renovar, Ele está ansioso para fazer algo sobrenatural na tua vida. Nós temos o sentido de pensar o seguinte, né, irmãos? Não, mas nós não podemos falar de milagres, não, porque as igrejas aí fora estão fazendo milagres, e nós não podemos parecer com as outras igrejas. Olha para cá. Se existe a contrafação, como essas denominações aí são contrafascistas em partes, é porque existe o reavivamento verdadeiro. Se existe o falso milagre, é porque tem milagre verdadeiro. Se existe a falsa cura, é porque tem cura verdadeira. Ô irmãos, e nós estamos perdendo tempo aqui na igreja se não começarmos a experimentar as coisas invisíveis de Deus. Nós estamos perdendo tempo na igreja se não começarmos a experimentar algo sobrenatural, um evangelho de poder, de vitória, de força que o Senhor Deus nos oferece. Deus, Ele não deixou o seu povo sem uma promessa. Deus, Ele não deixou o seu povo aquém, mas Ele deixou nós estabelecidos com uma proposta de renovo, de alegria, de paz, de regozijo. Por isso você precisa acreditar na promessa do Senhor na tua vida. Você precisa acreditar. Sabe, irmãos, fico pensando na história de Caleb, quando Josué, depois de 45 anos, Deus determinou que os israelitas morreriam, exceto Josué e Caleb, os que tivessem mais de 40 anos, porque pecaram contra Deus. E os anos foi passando, cai 10, os anos foi passando, cai 20, os anos foi passando, cai 100, e todos morrendo. Eu fico imaginando que algum pode ter chegado para Josué, para Caleb e disse: Caleb, se prepara que teu dia está chegando. E Caleb olha para os incircuncisos e diz: não antes da promessa se cumprir, não antes de eu ver a manifestação da promessa que o Senhor Deus me fez. Deus, Ele fez promessa na tua vida, Deus, Ele fez promessa na tua história, na nossa história, e nós precisamos acreditar e buscar a situação perfeita pelo poder de Deus, para que nós possamos experimentar essas virtudes. Nós precisamos, irmãos, quebrar a barreira do diabo, que coloca um egoísmo dentro de cada um de nós, e nós temos dificuldade de amar o nosso semelhante. Nós precisamos amar os nossos irmãos. Amai-vos uns aos outros conforme eu vos amei. Sabe, Padre Zezinho tem uma música que eu acho linda, que diz o seguinte, que um dia uma criança chegou para ele e disse: Padre, o que é preciso para ser feliz? Aí ele começa a cantar essa musiquinha, né? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentiu, e assim por diante, né? Olha para cá. Se você experimentar isso, você vai ver uma vida de luz na tua história. Se você experimentar isso, você vai viver um poder tão grande, porque é a condição perfeita para Deus agir. É liberar amor, porque se eu não perdoar, eu me enveneno, irmãos. Se você não se perdoar, você se envenena. E o inimigo, ele tem trabalhado para colocar a dificuldade do perdão, e a gente vê crentes inflamados, crentes orgulhosos, que dizem: não, se a pregação fosse de A ou de B, eu assistiria, mas porque é do coitado eu não vou. A gente vê a igreja cheia de presunçosos, que está dando lugar ao diabo, e vai bater com a cabeça na parede se não se arrepender. Sabe, irmão, nós precisamos quebrar, e o papel... E a unidade funciona assim, sabe? É o coitadinho que está lá, então eu vou interceder por o coitadinho, para que juntos possamos receber esse poder. É o João Ninguém que está lá, então vamos orar junto aqui, na intercessão, para Deus agir, porque ninguém é bom.
Aqui não tem bom, nem quem prega, nem quem ouve, é um monte de coitados, de ridículos, de limitados. Nós somos os coitados. Nós precisamos viver a mensagem de João Batista: vem alguém melhor que eu, vem alguém aqui melhor que eu. A mensagem do reformador é essa: vem alguém melhor que eu. Eu estou aqui, mas Deus vai levantar alguém com poder. Eu estou aqui, o irmãozinho do meu lado aí, Deus vai ungir, Deus vai trabalhar, e aí o Espírito Santo visita a alma de cada um, e a igreja sai feliz, porque Deus falou. Que nós possamos quebrar essa barreira do diabo em nome de Jesus Cristo. Que nós possamos entender, meus queridos, que o segredo do sucesso é a ordem, no amor, ordem para que haja progresso, e a ordem nos cultos, e o amor entre irmãos precisa prosperar para a glória do nome de Deus. O irmão Israel vai estar cantando um hino maravilhoso nesse momento. Eu queria convidar você que ouviu essa mensagem, que acha que alguma coisa combina com você, mas o preconceito não te deixa vir aqui na frente, o orgulho, não, o que é que as pessoas vão entender que eu tenho problemas, sabe, eu me habilito a dizer que eu sou o maior necessitado e que eu quero, em nome de Jesus Cristo, estar aqui, com a minha mão levantada, dizendo que eu preciso da misericórdia de Deus. Enquanto Israel canta, eu quero fazer um convite a você. Tem alguém aqui que tem uma dificuldade com um irmão, que talvez esteja até aqui também, e tem coragem de vir aqui na frente e dizer: Senhor, meu irmão, eu quero te dar um abraço aqui nesse momento. Meu irmão, eu quero fazer as pazes, eu quero reconciliação. Reconciliai-vos já, é a ordem que Jesus dá. Reconciliai-vos já com Deus e com o seu semelhante. Tem alguém aqui que está com dificuldade com alguém, mas que esse alguém não está aqui, mas quer dizer para Deus que vai resolver isso hoje, amanhã, o mês que vem, vai ligar, vai mandar uma mensagem, SMS, vai fazer alguma coisa, mas vai resolver o problema, vai quebrar esse orgulho miserável e vai endireitar para a glória do nome de Deus. Olha, irmãos, Deus está segurando bênçãos na vida de alguns, porque ainda está com essa tendência da carne. Deus, Ele está ansioso para derramar essa bênção prometida na tua vida. Você precisa, em nome de Jesus, se limpar. Você precisa, em nome de Jesus, se endireitar. Enquanto Israel canta, eu quero convidar você, que diz assim: Senhor, eu quero abandonar esse espírito secularizado, esse espírito capitalista. Eu quero nesse momento dedicar as minhas coisas a Ti, dedicar o meu trabalho a Ti, dedicar a minha empresa a Ti. Eu quero nesse momento te nomear como patrão principal do meu negócio. Eu quero nesse momento te nomear como chefe da minha empresa. Eu quero nesse momento te nomear como diretor da minha casa e me dar unção para ser o líder espiritual do meu lar. Eu quero nesse momento, pelo teu poder, quebrar todos esses preconceitos miseráveis que estão me arrastando e está impedindo de eu desfrutar das tuas bênçãos. Israel vai estar cantando o Pai Nosso cantado, maravilhoso. Eu vou estar aqui intercedendo por você. Sabe, irmãos, eu quero que você, se sente Deus falando, venha aqui na frente, mas por favor, eu não quero que ninguém venha aqui só porque eu apelei, porque eu não preciso disso, que eu não sou ninguém, eu simplesmente me coloco em primeiro lugar para aceitar esse apelo. Mas se o Espírito Santo está te tocando, se você quer fazer uma nova profissão de fé, se você quer uma reconciliação com Deus e com o seu semelhante, ainda que ele não esteja aqui, e se há alguns aqui, que você possa abraçar e dizer: meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Enquanto Israel canta, eu falo a você: se Deus te chama, por favor, não deixe a voz do Senhor passar batido e vem na presença de Deus. Vem fazer essa renovação, vem fazer essa nova profissão de fé, vem pedir essa unção, e você vai sair por aí com novas perspectivas, com novas alegrias, com novos anseios, e Deus vai trabalhar na tua vida, e vai ser um caminho de luz que vai brilhar diante de você. Que Deus te abençoe. Eu vou estar intercedendo e me colocando aqui como o maior necessitado desse apelo. E se Deus fala com você, por favor, se dirija, enquanto Israel estiver cantando. Estás
amado Salvador que no céu se encontra. Pai Celestial, nesse momento eu quero dizer para Ti, Senhor, que eu creio em todas as Tuas propostas de poder e de glória, Senhor. Eu creio que um representante Teu cura em Teu nome. Eu creio que um representante Teu liberta em Teu nome. Eu creio que um representante Teu faz proezas em Teu nome, porque tudo posso naquele que me fortalece. Portanto, Senhor, eu me apresento diante de Ti mais uma vez. Apresento essas pessoas que vieram aqui na frente fazendo uma menção, meu Deus, que crê também nisso mais uma vez. E Te peço, Deus, manifesta a Tua glória. Nós estamos acostumados com mornidão espiritual e em nome de Jesus Cristo isso está repreendido. Essa igreja vai receber poder como nunca. Essa igreja vai receber virtude como nunca. E aqueles que estranham isso vão se apostatar, porque essa igreja vai pegar fogo para a glória do nome de Deus. Senhor, portanto eu Te peço, Deus, abençoa a nossa igreja. Abençoa nossas vidas, Deus. Repreende o Satanás que está montado em muitos aqui que tem vergonha de pedir perdão. Repreende o espírito de supremacia. Repreende o egoísmo. Repreende o favorecimento. Repreende a bajulação. Repreende essa praga de dentro dessa igreja, Senhor. E abençoa nossas vidas para que essa igreja possa crescer para a glória do nome de Deus. Tira a mornidão do meio dessa igreja. Quebra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, os corações orgulhosos e jactanciosos, que não é de nada, que não sabe nem se está vivo amanhã, mas se acha autossuficiente. Tem misericórdia. Por favor, Deus, me apresente diante de Ti como um coitado que não tem nada, que precisa de Ti o tempo todo. Nós não somos nada, Senhor, só Tu nos dará a certeza do amanhã, meu Deus. Nós somos instrumentos do Senhor, portanto nos usa de acordo com a Tua vontade, Senhor. Quebra a barreira do diabo, Senhor. Quebra, meu Deus. Tu precisa levantar a Tua igreja para no dia da crise final ter um povo que reivindica o Teu nome, ter um povo que vai reivindicar, ter um povo que vai glorificar, Senhor. Pai, nós estamos vendo as coisas acontecendo e às vezes não vemos levante, não vemos ninguém falando, Deus, mas está tudo, o cenário está armado. No futuro próximo teremos perseguição. E cadê o povo, Senhor, que sabe que vai ser perseguido? Cadê a arrumação? Cadê o preparo, meu Deus? Tem misericórdia, Senhor. Fortalece as nossas vidas, Deus. Nós queremos todas aquelas promessas que Tu deste para cada um de nós. Só nos colocamos diante do Senhor e Te pedimos que nos abençoe. E que segundo a Tua boa vontade nos encha desse vigor para a glória do nome do Senhor. E que essa igreja, a partir de hoje, não seja conhecida apenas como a igreja adventista de Bairro Oliveira, mas como a igreja do amor. E quando alguém olhar nos crentes da cidade e dizer, qual é a igreja do amor? Opa, a igreja do amor é aquela ali. A igreja do amor é aquela ali, que nós possamos ser vistos na rua como o povo que ama, como o povo que não tem orgulho, que não tem vocação própria, mas que espera apenas no Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado por a Tua graça. Nós Te rogamos pelos méritos do nosso amado e querido, o nosso amado Salvador Jesus Cristo. Amém.